Marque a opção que contém oração subordinada substantiva completiva nominal. A completiva nominal, ela vai ter aquela ideia ali da preposição, beleza? Vai ter a preposição. Ela vem preposicionada. É um dos bizus, tá? Complemento nominal vem preposicionado. Pedi para vocês para acabar uma hora e meia de aula, mas a gente tem muita coisa aqui ainda. Vou pegar mais um pouquinho, mas a gente já vai ter 1h30. Mas vamos lá. Felizmente não deu para acabar, então vamos continuar. Tanto eu como o Pascoal tínhamos medo de que, olha, achei o quê? Cortei. O patrão visse Pedro Barqueiro nas ruas. Então, eu tenho aqui, ó, a preposição de. Se eu tenho uma preposição de, só pode ser duas coisas. O que, galera? Se eu tenho essa preposição de, só pode ser duas coisas. Completiva nominal, objetivo direto. Beleza. Se eu tenho a preposição, só pode ser duas coisas. CN ou OI. Como é que eu faço para saber? Se for verbo, OI. Se for nome, CN. Claro que eu tenho que substituir por isso, né? Tanto eu como o Pascoal tínhamos medo disso. Show de bola. Então, realmente, é uma oração subordinada substantiva. Agora, vamos ver o seguinte. Tanto eu como o Pascoal tínhamos medo. Tínhamos medo de quê? Tínhamos medo de quê? Tínhamos medo disso tudo aqui. Galera, a preposição aqui, ela está exigida, ou seja, só tem essa preposição porque ela está completando o medo. É o medo que está exigindo a preposição. E medo é verbo ou medo é nome? Nome. Alfa. Alfa. Conseguiram entender? Olha aí. Alfa. Acabou. Matei a preposição, troquei por isso. Vi que, de fato, a primeira é a oração subordinada substantiva. Vi que era a preposição. Sei que pode ser duas coisas. E vi o que exigiu a preposição. O que exigiu a preposição foi um nome, que é um substantivo abstrato. Medo é um substantivo abstrato. Ele depende de mim para existir. Tá? Vamos aqui para um coloque VOF. Entenderam sim ou não, galera? Sim, professor. Ih, só um falou aí. Entenderam ou não? Sim, professor. Sim. Tá. Coloque V de verdadeiro, F de falso, para a classificação das orações subordinadas substantivas destacadas e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. Então, tem aqui, ó, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, tá? No registro do cartório, consta isso. Consta isso. No registro do cartório, consta isso. Eu posso botar em ordem. Isso consta isso. Posso botar em ordem, tá? Isso consta no registro do cartório. Tá? Não, galera, não esquenta pela letra não, porque a questão já está aqui. Posso botar em ordem. Por que, professor, você sabe que você pode botar lá em ordem? Olha a vírgula aqui, ó. Se eu tenho vírgula, é porque eu peguei aqui, ó, sujeito, verbo, complemento. Eu posso pegar o complemento e jogar na frente do sujeito. Aí vai ficar assim, ó, complemento, vírgula, sujeito e verbo. O sujeito e verbo eu nunca separo por vírgula, mas eu posso separar o complemento. Então, quando eu olhei e vi aqui, ó, no registro do cartório, vírgula, consta que ele voltou. Eu sei que esse no registro do cartório está deslocado por causa dessa vírgula. Então, eu posso botar em ordem, aí não vai ter vírgula. Isso consta no registro do cartório. O que é que consta no registro do cartório, galera? Isso. Oi? Isso. Isso. O que consta no registro do cartório? Isso. Então, isso é o sujeito. Se esse é o sujeito, quer dizer que o sujeito está do outro lado. Quando o sujeito está do outro lado, nesse caso aqui, o sujeito estando do outro lado, ele vai ser o quê? Subjetivo. Subjetiva. Então, não é predicativa. Tá errado. Falso. Galera, na sua prova, o que você vai fazer? Viu que a primeira é falso? Olha, bravo, a primeira é verdade. Então, exclui. A delta, a primeira é verdade. Exclui. Pronto, já facilitou tua vida. Ou é alfa ou é Charlie. Na dúvida, galera, bota Charlie. Por que na dúvida bota Charlie? Porque é ser de Cristo. Mais fácil você acertar. Ser de Cristo. Beleza? Na dúvida, irmão, chuta ser de Cristo. Sempre dá bom. Então, D de Deus. Também dá bom. Vamos lá. Elas admitiram que não estudaram. Elas admitiram que não estudaram. Elas admitiram isso. Pô, beleza? É uma oração subordinada ao substantivo. Cortei. Cortei o quê? Quem é que admitiram, galera? Elas. Então, elas é o sujeito. Veja, o sujeito está na oração principal. Show de bola. Já não pode ser a subjetiva, porque o sujeito está aqui mesmo na oração principal. Agora que eu tenho um sujeito, vamos perguntar. Elas admitiram o quê? Que quem admite alguma coisa. Galera, sujeito na oração principal. Pega esse bizu. Sujeito na oração principal. Mas verbo transitivo direto é objetiva direta. Então, a segunda é verdade. Tá? Essa aqui é a estrutura. Sujeito na oração principal, mas verbo transitivo direto, objetiva direta. Pronto, vai direto. Então, que não estudaram é o meu objetivo direto. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Galera, só aqui eu já mato, né?
porque a segunda aqui é falso. Não, só que a segunda é verdade. Então aqui, ó, é verdadeira. Então é a Charlie. Tá? Então é a Charlie. Aí, a objetiva indireta. A objetiva indireta. Vou cortar no quê? Eu me lembro disso. Show de bola. Olha o disso. Tenho de preposição. Se eu tenho preposição antes da conjunção integrante, só pode ser duas coisas. O que, galera? Completiva nominal. Objetivo indireto. Exato. Só pode ser essas duas. Kaique, tu tá aqui na aula ainda? Tô sim, professor. Não tô escutando, pô. Tu falando? Vamos lá, pô. Vamos falar. Aqui não é para a Olimpíada, não, pô. Não é para mudos e surdos, não. Vamos lá, irmão. Que aí eu não sei se você tá entendendo ou não. Olha só. Eu me lembro disso. Eu já sei que só pode ser ou complemento nominal ou objeto indireto. O que eu vou fazer? Vou ver se tem verbo ou se tem nome. Se está completando o sentido de um verbo ou se está completando o sentido de um nome. Então, vamos aqui, ó. Eu me lembro. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Eu me lembro de quê? Beleza? Lembrar é verbo ou é nome? Verbo. Verbo. Então é objetivo indireto, tá certo? Se lembrar é verbo, objetivo indireto. Nosso medo era, galera, olha a estrutura. Antes do que eu tenho o quê? Era verbo de ligação. Era verbo de ligação, que é um derivado do verbo ser. Quando eu tenho um derivado do verbo ser, é porque é o quê? Predicativo. Predicativo. Então não é subjetivo, é predicativo. Então realmente é a Charlie, viu? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Galera, dúvidas? Ou dívidas? Por enquanto está dívidas. tranquilo. Então, dívidas. Tá tranquilo, mas ninguém quis fazer, né? Ninguém quis fazer sozinho. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Observe o período. E há poetas míopes que pensam que é o arrebol, a partícula que introduz, respectivamente, orações. Então, ele quer saber das partículas C. E há poetas míopes, os quais pensam. Então, cara, eu já troquei por os quais. Veio no meu coração. Troca por os quais. Os quais. Fez sentido quando eu troquei por os quais? Sim. Então, é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, quer dizer que é uma oração subordinada adjetiva. Então, o primeiro que ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele é oração subordinada adjetiva. Aí olha a brava aqui, ó. Subordinada substantiva subjetiva. Fumou maconha. Viajou. Tá doidão. Aí olha a delta. Subordinada substantiva subjetiva. Cara, isso aqui então fumou cocô de cavalo. Aí vamos lá. Eu só tenho a alfa e a Charlie. Ambas são orações adjetivas. Perfeito. Ambas são orações adjetivas. Então, vou ter que ver o final. O outro que, uma me diz que é objetiva indireta, e o outro que, uma me diz que é objetiva direta. Galera, olha só. Sem analisar nada. Para ser objeto indireto, eu tenho que ter a figura de quem? Verbo. Não é só do verbo. O verbo eu tenho que ter em ambas. Tanto na objetiva indireta quanto na objetiva direta. Mas para ser objetiva indireta, sempre tem o que sempre aparece na objetiva indireta? Preposição? Preposição. Concordam ou não? Se é objeto indireto, tem que ter preposição. Aí eu pergunto para vocês, cadê a preposição naquele outro quê? Tem alguma preposição perto? Tem preposição do lado? Não. Então Não. é objetiva direta. Não preciso nem fazer. Vocês estão entendendo? Eu estou querendo que vocês entendam a maldade para responder uma questão. Cara, eu já corto a objetiva indireta, porque não tem Indireta ou preposição. direta? Ela é objetiva direta. É a Charlie. Ah, sim, sim. Eu já corto a objetiva indireta porque não tem preposição. Beleza? Era só você vir aqui. Pensam isso. Cortava, pensam isso. Quem é que pensam? Eles. Então tá aqui, sujeito é indeterminado, o sujeito está na oração principal. Beleza. Eles pensam. Quem pensa alguma coisa. Eles pensam o quê? Isso. Verbo transitivo direto. Ou seja, subordinada substantiva objetiva direta. Não tem erro, mas eu não precisava nem analisar. Fala aí. Por algum acaso, possa ser que eu não tenha prestado atenção, então seja assim uma dúvida. Mas teria como, não sei, né? Você poderia dar, mas poderia dar VTD. Né? Ou não, não tem possibilidade. VTD aqui na segunda? Não, professor. Nós estamos trabalhando com VTD e VTDI. Sim. Aí teria a possibilidade de dar VTDI, verbo transitivo direto e indireto? Não, aqui não. Aqui não. Na pensa, não. Tá, porque eles pensam o quê? Que é o arrebol. Tá? Não, professor, não. Professor, tipo assim, não nesse Não exemplo. um exemplo, Aí, professor, na caso da matéria. matéria. Pode, Não. pô, pode aparecer. Pode? Pode Tranquilo, aparecer então, o era só VTDI. isso. Aí você vai ter que ver o que está em negrito. O que vai estar marcado? O objeto direto ou o objeto indireto? Entendeu? Aí você vai ter que ver o que está marcado. Se tiver marcado o objeto indireto, ela vai ser oração subordinada objetiva indireta.
Se tiver marcado objeto direto, ela vai ser oração subordinada substantiva, objetiva direta. Aí vai depender do que ele está marcando como complemento. Mas, normalmente, eles vão te jogar essas questões aqui. Nós temos 30 questões aqui e eu acho que tem uma ou duas dessa aí, de bitransitivo. Bitransitivo. Talvez dê, mas, cara, isso aí tu não precisa queimar o teu neurônio, não. Tu vai ver o que está marcado. Não, só uma dúvida mesmo. Beleza. Porque Vamos lá. geralmente, como você colocou, né? É mais ou VTD ou VTI. Isso. Normalmente eles trabalham dessa forma, tá? No período, todos tinham certeza de que, galera, primeira coisa que vai na sua cabeça é o quê? Cortei, tem preposição. Se eu tenho preposição, só pode ser o quê? Objetivo indireto. Completivo nominal, objetivo indireto. CN, OI. Para ser OI tem que ser verbo, para ser CN tem que ser nome. Se eu sei que só pode ser CN ou OI, eu já vou cortar a objetiva direta e a substantiva subjetiva. Estou em dúvida entre duas. Aí agora eu vou analisar. Eu vou ver o que está exigindo essa preposição. Se é um nome ou se é um verbo. Todos tinham certeza disso. Beleza, oração subordinada substantiva. Quem é que tinha certeza? Todos. Todos é o sujeito. Se todos é o sujeito, quer dizer que ela não pode realmente ser a subjetiva. Está fora, porque o sujeito está desse lado. Está na oração principal. Todos tinham certeza. Todos tinham certeza de quê? Porque quem tem certeza de alguma coisa. De que seriam aprovados. Só que certeza é nome ou certeza é verbo? Nome. Se certeza é nome, completiva nominal.